Oi, gente, boa noite. Hoje eu quero trazer um tema para vocês, que é o tema do meu workshop, que são os nossos 7 corpos, que nós trabalhamos no yoga. E a gente pode trabalhar através da meditação, de estudos, tem várias linhas assim que nós podemos abordar esse tema, que é os nossos 7 corpos invisíveis, né? Que a gente não consegue enxergar, mas que eles existem. Na verdade, não são 7 invisíveis. Um é bem visível, que é o corpo físico, né? Que a nossa energia condensada faz a gente enxergar ele como sólido, mas nós somos feitos de energia. A gente tem várias moléculas aqui vibrando e como elas estão congeladas, condensadas, isso é física. A gente se enxerga dessa forma, mas nós somos muito além disso. Nós temos o nosso segundo corpo, que é o emocional, o terceiro, que é o racional, o quarto, psíquico, o quinto, espiritual, o sexto, cósmico, e o sétimo é o corpo nirvana, que é o corpo da iluminação. Cada um desses corpos a gente desenvolve de 7 em 7 anos. Então, até os nossos 7 anos de idade, a gente está desenvolvendo o nosso corpo físico. Dos 7 aos 14, a gente começa a desenvolver o nosso corpo emocional. Dos 14 aos 21, o corpo racional, que é quando a gente entra na faculdade, está passando aquela fase pós-ensino médio, tem que tomar a decisão do que a gente vai fazer da nossa vida. Depois dos 21 aos 28, nós trabalhamos nosso corpo psíquico. Esse corpo psíquico abrange daí tudo que é metafísico, tudo que é considerado mediúnico, a telecinesia, a telepatia, clarividência, clarividência. Então, os nossos extrasensors, que também é um tema para a gente abordar num outro vídeo, né? Que é os nossos extrasensors, além dos 5 sentidos físicos, que é visão, tato, olfato, paladar e olfato. A gente tem também os nossos extrasensores, né, que não é muito comum de se falar e de utilizar, mas nós temos. E, bom, continuando, nosso sexto corpo é o corpo cósmico, de união cósmica com o todo, com os vários universos, não somente o nosso próprio universo, mas todos os outros, e o nosso corpo nirvânico, que é quando a gente já trabalhou tanto esses corpos que a gente consegue fazer irradiar, que a gente fala se iluminar, aquela luz que já habita dentro da gente, né? E o que quer dizer? Tá, então eu tô com 35 anos, não tinha conhecimento desses corpos, será que eu posso trabalhar eles? Sim. Podemos trabalhar, né? Tudo é possível. A gente trabalha com infinitas possibilidades, né? Nós trabalhamos através da cura reconectiva, reconexão. Tem várias formas assim de a gente voltar no tempo, né? Nessa teoria da relatividade, porque no espaço-tempo não tem isso, né? Essa coisa de passado, presente e futuro é uma forma cronológica, né? Que a gente tem, o humano tem, o sistema põe para a gente poder se organizar, né? Cumprir nossas metas, nossos sonhos, seguir aí uma fisiologia, um andar biológico, né? De crescer, se desenvolver, envelhecer, mas o tempo e o espaço vai muito além disso, e quando nós estamos trabalhando com energia, com velocidade da luz, a gente não se limita a isso, tá? Mas claro, com certeza, se nós pudermos ter essa consciência desde cedo e trabalhar dentro do período de 7 em 7 é o ideal, certo? Então, o corpo físico, se eu nasci num corpo feminino e você nasceu num corpo masculino, então até os 7 anos nós vamos desenvolver o nosso corpo físico feminino e masculino, tá? Basicamente isso. Dos 7 aos 14 anos, a gente começa a desenvolver o nosso emocional. Então, da mesma forma que a gente tem o símbolo do Yin e do Yang, onde o feminino está no masculino e o masculino está no feminino e tudo faz parte do todo. Quando nós mudamos o ciclo, a gente muda também a energia. Então, dos 7 aos 14 anos, eu que sou mulher, começo a desenvolver o meu corpo emocional com uma energia masculina, e o homem que estava desenvolvendo o seu corpo, no seu corpo físico, né, a masculinidade, quando entra no segundo corpo, que é o emocional,
começa a utilizar da energia feminina para equilibrar. Por isso que nós mulheres somos mais fortes emocionalmente. Homens que estão me ouvindo, por favor, não leve isso pro lado pessoal, mas a gente sabe que a gente consegue segurar a dor de um parto, que quando a gente fica doente a gente suporta muito mais fácil do que um homem. Claro que tem várias interferências da sociedade, mas tem também essa outra linha explicativa que justifique isso, né? Do terceiro corpo, que é dos 14 aos 21, quando a gente começa a desenvolver o corpo racional, nós mulheres voltamos para a energia feminina e os homens voltam para a sua energia masculina. Por isso que diz que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Os homens são mais racionais, têm mais habilidades para mecatrônica, as mulheres são mais emocionais, não tem tanta racionalidade envolvida, mas assim, isso não é uma regra que se aplica geral, né, gente? Então, quer dizer, isso não é uma regra que entra, que eu não tô aqui para discutir exceções, tô aqui para falar uma coisa generalizada, ou o contrário. Então, isso daí é para nos ajudar a compreender um ao outro, né? Quando a gente entra do terceiro corpo para o quarto, que é o corpo psíquico, que é onde a gente começa a entrar nessas habilidades mediúnicas, transcendentais, que na realidade são os nossos dons e talentos divinos naturais, mas como não é muito explorado isso, né, no nosso cotidiano, a gente acaba achando isso, nossa, um poder assim extraordinário. Mas não, é uma coisa que você estudando e aprendendo a desenvolver, é super possível de você ter uma intuição mais forte, de você conseguir ter esses elementos a mais para facilitar na caminhada. Então, dos 21 aos 28, que a gente está nesse quarto corpo psíquico, trabalhando esses extrasensors, o homem volta para a energia feminina, é a última mudança, tá? Depois do quinto, sexto e o sétimo corpo não tem mais mudança de energia, porque já vai ter equilibrado feminino, masculino, e depois tudo se torna uno. Então, nesse corpo psíquico, o homem, ele tem mais facilidade de conseguir desenvolver esses dons que a mulher, porque a energia do homem, ela é uma energia doadora masculina, e a feminina, ela é receptora. Então, por isso que os grandes mestres que a gente escuta, né, na história, e que também temos hoje no nosso dia a dia presente, a maioria é homem, né? Jesus Cristo, Buda, Gandhi. Mas enfim, né, e sempre do lado deles também tem uma grande mulher, e também tem muitas mulheres que fizeram grandes coisas. Eu espero e sei que vocês estão compreendendo o que eu tô falando. Então, quando a gente entra no quinto corpo, que é o corpo espiritual, nesse corpo tudo se torna uno. Então, por isso que uma pessoa que está na caminhada espiritual, que já desenvolveu muito bem esses corpos, ela tem mais facilidade de conseguir seguir aquele mandamento de amar os outros como a ti mesmo, porque nós entendemos que a nossa alma não tem sexo, que nós somos homens e mulheres, e que a gente consegue sim compreender o outro e entender que nós somos todos um, nós com todas as etnias, com todas as diferenças socioeconômicas, com as diferenças regionais, culturais. A gente começa a ter uma visão mais ampla, né? É como se duas pessoas estivessem numa caminhada e uma ficasse embaixo da montanha e a outra subisse na montanha. O cenário, ele é completamente o mesmo, a montanha e tudo ao seu redor, mas aquela pessoa que está embaixo, ela tem uma visão limitada. Aquela pessoa que subiu na caminhada e está em cima da montanha, ela consegue ver as coisas de uma forma mais ampla e com isso ter uma vida mais plena. Quando a gente entra no sexto corpo, que é o corpo cósmico, aí a gente já vai para ufologia, nós já começamos a estudar outras galáxias, a gente começa a ter uma visão cósmica mesmo, né? Que muita, não sei, aí também a fé de cada um, a experiência de cada um, a sabedoria, o viver de cada um, mas tem muitos vídeos falando sobre isso, sobre as experiências astrais, universos paralelos, tem filmes relatando isso, Matrix, que também acho que é um tema bem legal a gente entrar num outro assunto sobre
filmes, né, dar dicas de filmes que falam sobre espiritualidade, que abrem a nossa consciência para isso, porque essas pessoas, para escrever um filme assim, sem dúvida eles foram um canal de informação e tiveram uma inspiração artística fora assim do normal, né, do ordinário. Eles foram pro extraordinário para poder colocar aquilo. A gente pode ver muito bem que as ficções científicas, que hoje a gente acha um absurdo, daqui a alguns anos estão se concretizando. É só pegar filmes antigos e ver muitas coisas acontecendo agora. Então são pessoas que têm informações privilegiadas por causa às vezes por um dom nato ou por uma escolha na caminhada. Saiu um pouco aqui, minha tela já voltou. E depois o sétimo corpo é quando a gente realmente já trabalhou, já tirou todos esses véus, essas camadas assim obscuras, e a gente está conseguindo assim irradiar a luz e tá completamente conectada com a nossa divindade, com a nossa superconsciência. Então eu convido vocês, quem já está na caminhada, a persistir na caminhada. Quem ainda não começou, mas se identificou com esse vídeo, se despertou, te tocou alguma coisa, serviu para você realmente procurar, estudar, entregar para tua divindade te orientar, tá perto de pessoas que já estão nesse caminho, continuar assistindo conteúdo sobre isso, porque sem dúvida vale muito a pena, tá bom? Namastê e até o nosso próximo encontro.